Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 29/2019. Dispõe que maternidades, casas de partos, estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Jacareí ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, e institui o programa Doulas Acolhedoras. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. O projeto está em discussão. Mais uma vez, um bom dia a todas. Quero acolher todos os presentes, em especial as doulas da corrente Bebê do Bem que se faz presente e as lideranças de bairro. Primeiramente, eu quero agradecer todos que se envolveram na discussão desse projeto de lei. As entidades que acompanharam e contribuíram, a Roda Bebê do Bem, a comunidade Batuíra, Casa Mãe, Hospital São Francisco, Dr. Jorge Associação Médica de Jacareí, Secretaria de Saúde, Associação Estadual das Doulas, Pastoral da Criança, ONG Espaço Mulher e também os vereadores que também participaram. Nós tivemos 2 reuniões com as doulas, 3 rodas de conversas, 2 encontros na Câmara Municipal, convidamos todos os vereadores e tivemos audiência pública. Nessa primeira questão, eu gostaria de apresentar um vídeo para quem não conhece doulas. Qual que é o papel das doulas e como vai ser eficiente e salutar para o município, na rede pública e nos hospitais, ter essa acompanhante às gestantes. O parto é a conclusão do milagre da vida. Por meio da dor, a mulher traz ao mundo um novo ser. Por isso, a dor do parto não é tão ruim assim. Ela só coloca a mulher cada vez mais próxima do maior bem, o filho. Assim como a minha primeira filha, o Eduardo também chegou ao mundo assim, em um parto normal respeitado, com uma equipe multidisciplinar. Teve obstetra, teve o pai atuante ali dando apoio, teve doula. Depois de 7 horas em trabalho de parto, ele veio para os meus braços e nem chorou. Demorou a entender que tinha nascido. Quando abriu os olhos para a vida, ganhou o mundo. A mesma dor trouxe vida a Lisa. Daniele teve bebê há 45 dias, também com o apoio de uma equipe médica, do marido e da doula. Lisa chegou calminha, direto para os braços da mãe. Foi maravilhoso. Foi uma superação. Eu me preparei, mas o momento é diferente, né? Eu nunca parei, então não sabia como que era. Mas ter o meu marido do meu lado me apoiando, ter a Kelly, foi maravilhoso. A equipe médica que me atendeu foi maravilhosa. A enfermeira tem plano de saúde e, mesmo assim, decidiu ter a filha em uma maternidade pública. Ouviu muitas críticas por isso, mas tudo foi planejado, pelo direito de parir. Como eu trabalho com muita gente, eu tinha muita opinião. Você é pequena para o parto normal, no SUS é perigoso, sua filha pode passar da hora de nascer. E assim, foi uma expectativa muito maior do que eu esperava. A doula da Daniele foi a Kelly, que está no ramo há 5 anos e já acompanhou mais de 150 partos. Segundo ela, um privilégio. Cada parto você presencia um milagre da vida, né? Então você vê toda aquela força, toda aquela energia e é maravilhoso, assim, é sublime. Nos dias de hoje, muito se fala em humanização do parto, seja ele normal ou através de uma cesárea. E as ações para garantir uma boa assistência à mulher durante todo o trabalho de parto estão evoluindo cada vez mais, ainda bem. Recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que garante à mulher o direito de ter uma doula sem que ela conte como acompanhante. Eu vou explicar. É que já é garantido por lei que a mulher tenha um acompanhante, que seja a mãe ou até mesmo o marido. E agora ela vai poder ter mais um apoio,
o da doula. Para nós foi uma conquista, né? Porque o nosso trabalho que nós fazemos antes do parto, ele vai poder ser continuado durante o processo do trabalho de parto, sem que as famílias tenham nenhum tipo de prejuízo ou de investimento adicional. E nós estamos lá para ajudar, para somar junto à equipe. E é essa a ideia mesmo, a de somar. Durante o parto, tem espaço para uma equipe com vários profissionais. A doula fortalece o vínculo da mulher com a equipe multiprofissional dentro de uma maternidade. Ela não vem fazer nenhuma competição com o médico obstetra, com a enfermeira obstetra e o restante da equipe. Existe até um projeto para que as maternidades públicas ofereçam o serviço das doulas para todas as grávidas, até mesmo antes do parto. Dessa forma, eu consigo estabelecer um vínculo dessa mulher já no pré-natal. E o pré-natal é realizado nas unidades básicas de saúde. Esse vínculo, quando chega no momento do parto, a mulher já está empoderada, está tranquila. A Elisandra está prestes a ganhar a Helena, cheia de medo e expectativa quanto ao que está por vir. Eu tô com medo, mas eu também estou tentando não ficar muito nervosa, porque eu não quero fazer escândalo, eu vou tentar. E para ela, o melhor mesmo seria que todas as grávidas pudessem contar com o apoio dessa profissional aí, a doula. Realmente, a calma é ótimo. Eu achei maravilhoso. Se todo mundo tiver a oportunidade de ter uma, nossa, vai ser ótimo. Então, esse é o papel da doula, de contribuir para que a mãe fique tranquila e a criança nasça também com uma tranquilidade. Então, só lembrando que esse projeto, ele vai ser, se a parturiente quiser optar pelo trabalho da doula. Então, não é uma obrigatoriedade de todas as gestantes terem doulas, né? E não é uma imposição para os hospitais. E falando em hospitais, aqui nós conversamos várias vezes sobre o projeto, porque aqui em Jacareí, o Hospital São Francisco, ele já faz o parto humanizado, é referência para o Vale do Paraíba, para o estado de São Paulo, porque ele tem cadastrado 74 doulas, e a maioria não é de Jacareí. E a gente vê a importância, como foi falado nesse exemplo do Hospital do Belo Horizonte, do acompanhamento do pré-natal nas unidades de saúde. Então, é legal não confundir que doulas, ela não é enfermeira, ela não é médica e não é fisioterapeuta. Isso está bem claro, porque já existe a Associação Estadual de Doulas, que tem um código de ética. E esse projeto, ele tem 60 dias para nós construirmos, como foi feito, discutindo a lei, com a rede pública, com os hospitais particulares, com todas as instituições que têm visitante que acompanha a gestante, mas não tem uma certa formação. Então, para ser doula tem que ter formação, tem que ter acompanhamento. E no hospital, ela vai ser acompanhada pela coordenação do nascimento, que nem como no Hospital São Francisco. Lá tem a coordenação, lá tem a coordenadora, e para a doula acompanhar no centro cirúrgico, vai ter o consentimento do médico responsável. Porque porque na lei fala que a gestante ela tem direito a um acompanhante. Então, se for mais de um acompanhante, no caso, se for a doula, terá que ter o consentimento do médico. Então, e a gente vê que precisamos construir esse processo. Precisamos cuidar da criança no ventre da mãe. E a gente vê que em Jacareí, 900 partos em 2018, 20% das mães não fizeram pré-natal como deveria ter feito. Se a gente capacita as pessoas que já têm o hábito de visitar as mães como pastoral da criança, que participaram da discussão da audiência com a gente, eles vão conseguir dar esse apoio. Agora, eu gostaria de colocar outro vídeo, onde, nesse projeto, ele foi analisado pelo Ministério Público, Defensoria Pública e a Secretaria de Saúde, Hospital São Francisco. Todo mundo teve oportunidade de participar desse projeto. Mas vale a pena contextualizar um pouco mais que a questão das loulas, como já foi dito, é reconhecido, também baseado em evidências científicas pela Organização Mundial de Saúde, como trazendo inúmeros benefícios que já foram elencados aqui na apresentação anterior, reduzindo intercorrências
de saúde durante o parto, trazendo mais conforto, tornando aquela parturiente mais colaborativa, 5 minutos, eu sei, mais colaborativa, mais tranquila e com segurança e tranquilidade, todo o processo flui de uma maneira mais interessante. Vale contextualizar também que são vários os estados no Brasil que já aderiram a essa iniciativa de ter uma legislação estadual garantindo e trazendo como obrigatória a questão das doulas, e municípios, poderíamos elencar aqui inúmeros. Nesse último ano, poderia, de cabeça, me vem Sorocaba, me vem Santos, além do próprio município de São Paulo, poderia elencar inúmeros municípios, São Carlos, são inúmeros os municípios que hoje já têm uma legislação municipal. Jacareí, pensando nisso, está andando mais uma vez na vanguarda e unindo-se a esses municípios, né, nessa garantia de um maior conforto, afeto e apoio naquele momento tão difícil e inseguro para a mulher que é o parto. Vale também mencionar que o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, já emitiu parecer desde o ano de 2014, reconhecendo o trabalho realizado pelas doulas. Não existe, não é uma profissão ou uma função que tenha regulamentação legal, mas ela é reconhecida como um trabalho, aguarde-se ansiosamente por essa regulamentação. Então, já tem um parecer do CREMESP favorável, reconhecendo, na verdade, o trabalho das doulas. Para a gente, qual é o projeto? E eu fiquei muito feliz com a redação, que é muito similar também ao projeto de lei do município de São Paulo, né? Mas é até melhor, né? O que eu achei interessante? Primeiro, esse artigo 1º, né, desse projeto de lei, que fala o quê? Que as maternidades, casas de partos, estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada do município de Jacareí, ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas previamente pela parturiente, sem ônus e sem vínculos empregativos com os estabelecimentos especificados. O que eu achei interessante destacar aqui nesse artigo 1º é o sempre que solicitadas previamente, né? Que é importante de se informar a gestante lá na UBS da possibilidade de se ter a presença de uma doula. Porque se a gestante não sabe que isso é possível, como que ela vai exigir esse direito, né? E também da importância de se prever também as doulas dentro do sistema público de saúde, né? Porque a legislação, né, rica, ela informa o quê? Né? Que é a obrigatoriedade da presença da doula quando solicitado. Mas essa doula, ela tem um custo, né? Essa doula, ela é paga hoje. Né? O sistema público de saúde, ele não tem doulas, né? Ele não fornece doula para as gestantes. Então, a importância também de se pensar além. Né? Além de ter realmente essa doula presente na hora do parto e antes no pré-parto para a preparação da mulher, ter-se também ela dentro do poder, dentro do Sistema Único de Saúde. Uma outra questão também que eu coloquei, que eu achei interessante, do artigo 3º, que foi o que a doutora Renata mencionou, que é a diferenciação, né, do trabalho do médico com o trabalho da doula, né? Eu acho que o artigo 3º também esclarece muito bem isso, né? Que fica vedada a doula, a realização de procedimento médico clínico, como aferir pressão, avaliação da progressão do trabalho de parto, monitoração de batimento cardíaco, administração de medicamento, enfim. Projeto de lei, que é uma iniciativa fantástica e que precisa ser discutida com bastante calma, que precisa ser pensada para que não seja só mais uma lei, para que seja algo efetivo, algo que vai resultar num trabalho de referência para o município de Jacareí, que já desenvolve inúmeros projetos e trabalhos que já estão na vanguarda, como diz a promotora de justiça. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciaram recentemente, agora no início do ano, medidas de incentivo ao parto normal. E nesse contexto, as doulas ganham um papel importante. Em Belo Horizonte, acredito que hoje no país tem o maior programa de capacitação de doulas comunitárias. Mais de 500 mulheres já realizaram o curso de qualificação da Secretaria Municipal de Saúde e estão presentes em várias maternidades da capital mineira. Em Curitiba também, esse serviço já está disponível em 109 unidades básicas de saúde. Nesse contexto, é nesse contexto de discussão e de modificação de pensamento, de mentalidade nacional e internacional, que o papel das doulas ganha uma relevância muito grande, porque elas entram para diminuir o ciclo do medo, a quebra do ciclo do medo.
Porque o medo gera ansiedade, a ansiedade causa dor. Acalmar a gestante é bom para todos, para o parto, para o bebê e, é claro, para o hospital, para a equipe médica também, né? Que o papel da doula não é interferir na conduta do médico, é para ali para prestar o apoio emocional, afetivo e físico também para a parturiente, né? Nesse aspecto, a discussão ela tem que se expandir, ela tem que se alcançar todos os profissionais envolvidos, porque senão nós vamos ter uma legislação que não muda a consciência. O que precisa mudar é a consciência das pessoas. As pessoas precisam entender o papel da importância da doula, o papel da importância da humanização do parto, da primeira infância e de tudo que surge em decorrência disso. Eu acho que esse projeto apresentado hoje aqui, ele vai ser um marco no município. Então, aí está colocado com as autoridades para somar no projeto uma construção coletiva que é em prol, principalmente, das 20% das gestantes que não terminam o pré-natal. E também, só para finalizar, senhor presidente, aqui também essa votação em prol da vida é muito importante porque nós vamos estar iniciando segunda-feira a Semana Nacional da Família. E a gente começa mostrando o sentido da família, acolhendo o filho que deve nascer com tranquilidade e a preservação também da garantia da saúde das mulheres. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, nobre presidente Abner, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, cumprimento em nome do ex-vereador Dário e nos assiste pela TV Câmara através da internet e da TV. Então vamos começar aqui corrigindo alguns equívocos. Então a promotora e juíza quando vem nessa casa, ela tem que tomar cuidado com as informações que elas divulgam aí para a nossa municipalidade. E peguei uma fala ali da promotora Renata dizendo que em 2014 o CRM se mostrou favorável à profissão de doulas. Não, o CRM não se posicionou. Eu tenho aqui a resposta do CRM. As respostas foram evasivas porque o CRM ele se considerou prejudicado em avaliar, porque a Câmara Técnica do CRM ela foi criada para avaliar profissionais médicos, e doulas não são médicos. Então, é equívoco falar que teve um parecer favorável quando o parecer aqui foi inconclusivo. Também, pelos próprios vídeos, acho que esse projeto é um projeto inócuo, porque nós já temos uma legislação estadual, federal, que já determina o que está sendo discutido aqui, e fico bem à vontade, porque sou favorável à presença das doulas no parto até um certo limite. Fui chefe da maternidade do Hospital São Francisco por mais de 10 anos, e quando foi o primeiro hospital da região a criar esse credenciamento para as doulas, eu, junto com Marcelo Nogueira, a gente era coordenador da maternidade e fomos favoráveis à criação, desde que se fosse feito um cadastro prévio e se submetessem a algumas regras, que por muitas já foram quebradas, às vezes no relacionamento médico, com doula, com paciente, infringiram essas regras e acabaram sendo desligadas aí, do hospital. Então, eu gostaria de explicar para a população de Jacareí, para os nobres vereadores, e a população que está vendo a gente, Valmir, pela TV Câmara, pela internet, pela TV. Primeiramente, quero salientar que sou médico, ginecologista, obstetra e atuo nessa área há quase 20 anos. Tendo diversas experiências em partos difíceis, Lucimar, que ali somente o conhecimento técnico teria a capacidade de optar pelo melhor procedimento médico, tanto para a mãe quanto para o seu bebê. Além da equipe médica, de enfermagem e os familiares que prestam apoio emocional no momento mais importante da vida da mulher, que é o nascimento de um filho,
Existem as doulas, que nos dias de hoje aplicam-se às mulheres que dão suporte físico e emocional antes e durante o trabalho de parto. E o que as doulas elas fazem durante o trabalho de parto? As doulas funcionam como uma interface entre a equipe de atendimento e o casal. Elas explicam os complicados termos médicos, procedimentos hospitalares, ajudam o parturiente a encontrar posições mais confortáveis para o trabalho de parto e mostram formas eficientes de respiração e propõem medidas naturais que podem aliviar as dores, como os banhos mornos, relaxamentos, massagem, etc. E agora, que vem a parte que mais me preocupa e o que as doulas elas não podem fazer. As doulas não executam nenhum procedimento médico, não realizam exames, não cuidam da saúde do recém-nascido, ela não substitui qualquer dos profissionais tradicionalmente envolvidos na assistência ao parto. Também não é a função discutir procedimentos com a equipe médica ou questionar decisões. Infelizmente, a gente pegou vários procedimentos, vários depoimentos médicos, onde tive a oportunidade de passar para alguns vereadores, de situações constrangedoras e que a gente passa, às vezes, lá no Hospital do São Francisco, discussão de doulas, não são todas, não vou generalizar, mas tem doulas que se trancam no quarto com a paciente e o médico não pode dar a conduta médica. E aí é fácil, porque quando complica, Lucimar, o processo judicial é em cima do médico. É muito bom você falar, porque falar até papagaio fala, e na hora de assumir o BO, a responsabilidade, quem assume é o médico. E tem mais, hein? Sempre falo para minhas pacientes, Luiz Flávio, que o evento parto não pode ser mais importante do que você entregar um recém-nascido num bom estado para a mãe. E o que a gente percebe, certas lavagens cerebrais, onde para a gestante, o mais importante é o empoderamento dela para parir e o bem-estar da criança fica em segundo plano. E a gente tem o outro lado. Quantos vereadores me ligam aqui? Ô, doutor, tem uma gestante que está um tempão lá em trabalho de parto, que não sei o quê, não faz cesárea. Então, gente, esse termo humanização, o hospital já não usa mais. Hoje, nós estamos num programa do parto adequado, que é outra coisa totalmente diferente, desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês. E, vou mais, que algum deputado compre uma briga para respeitar, Paulinho, o livre-arbítrio da paciente. Porque tem paciente que quer ter parto normal, mas tem paciente que não quer. E podia assinar um termo lá, escolhendo do mesmo jeito que vem promotoria e juiz aqui falar para levar a doula, coisa que a gente permite faz tempo, que briguem para que essas gestantes possam escolher também o parto de cesárea eletiva. E, para fechar aqui, tem pouco tempo, o CREMESP, o Conselho também deixa claro que não é permitida a mudança de conduta médica, salvo se outro médico, e que na avaliação deles a atuação das doulas está limitada à assistência emocional presencial. O CREMESP, ao ser questionado em 2014, está aqui, se favorável à atuação e capacitação das doulas, o mesmo se posiciona e responde como prejudicado. Então, a informação passada em vídeo que é favorável não é verdadeira. E sabemos, às vezes, e isso me preocupa muito, regulamentando, muitas das vezes, a profissão de doula sendo regulamentada, como você vai deixar, e isso eu sempre interroguei, uma paciente pagar por um serviço, porque muitas das vezes esse serviço não é voluntário, se cobram caro, muitas das vezes, Lucimar, como você disse, a maioria das vezes as doulas são de fora, de São José, trazem gestante para ganhar neném aqui no São Francisco, sufocando a nossa rede pública. Então aqui é um absurdo a gente regulamentar uma coisa que já existe uma legislação estadual e federal e permitir com que seja cobrado algum tipo de honorário do paciente SUS, no qual o atendimento tem que ser gratuito. Meu voto será contrário e o prefeito já avisou que vetará esse projeto. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos, está na galeria, está assistindo em casa, essas queridas mulheres da nossa cidade de Jacareí, está assistindo também, e se não estiver assistindo, vai assistir depois. Eu, vereador Valmir, nasci em Minas Gerais no dia 8 de março de 1953. Tive o privilégio de nascer no Dia das Mulheres. Lá não tinha parteira, não, assim perto da mãe, não. Parteira era 3, 4 quilômetros longe para ir buscar a parteira para depois a mulher ganhar o neném. Como que era difícil. Hoje em dia, que eu fico vendo a Record, as TV, jornal, hoje em dia está sendo muito mais fácil. Mas a mulher tem o direito de escolher. Se as mulheres que vai ganhar o neném quer que um acompanhante acompanha, então, que seria quem? As doulas que vai acompanhar. Se vai pagar, se ela vai pagar ou não pagar, o problema vai ser dela. Mas se tiver algumas que diz que não vai pagar e vai acompanhar sempre para fazer uma caridade para ela, vai acompanhar, não tem problema nenhum. Então, votando no projeto, ela não vai ser proibida entrar no hospital para acompanhar essa mulher quando for ganhar o neném. Eu não posso deixar aqui votar contra um projeto desse. Eu estive nas reuniões ali com a Lucimar, o presidente da Câmara estava nas reuniões, elas falaram muito bem, eu tive a explicação delas. A menina veio de São Paulo aqui para explicar como que é o serviço, como que ela pode fazer, como que a pessoa pode entrar no hospital. E a verdade é o seguinte, tem muitos maridos que não gostam, que ele não tem coragem de ver o nascimento do filho. Ele tem até medo de ver o nascimento do filho. E por que não pode ter um acompanhante? Se não autorizar o projeto, também ela não vai ter o jeito de entrar dentro do hospital para acompanhar. Pergunte para muitos homens se ele tem coragem de ir lá ver nascer o filho. Ah, não, eu não posso. E outra, tem uns que não vai porque ele está trabalhando e tem medo até de perder o emprego. Que o emprego está difícil. Vamos tocar. Eu trabalhei muito em fábrica. Eu trabalhava 8 por 2. Eu tinha que estar nesses 8 dias, desse sábado, domingo ou sexta-feira santa, eu tinha que estar lá. E se a minha mulher fosse ganhar o filho na sexta-feira santa? Eu tinha que estar lá, esse é o meu compromisso com a fábrica, eu não podia sair. Nem que eu não tivesse coragem de ver, que se eu tivesse coragem de ir lá ver o meu filho nascer, eu não tinha jeito de ver. Então, hoje em dia, o Brasil vai evoluindo, o mundo vai evoluindo. E por que ela não pode ter um acompanhante a hora que vai ganhar esse nenê? Pode, ela está escolhendo, ela é que vai escolher, ela é que vai saber a dor que ela está sentindo. Isso eu digo para vocês, é um projeto polêmico, mas eu não posso deixar de votar aqui contrário. O meu voto é favorável para essas mulheres. Porque sem mulher ela não vive. Se não fosse minha mãe pôr eu no mundo, lá em Minas Gerais, em Cristina, no dia 8 de março de 1953, eu também não estava falando aqui. Então nós temos que dar valor nas mulheres. Porque sem mulher nós não somos nada. Nós não somos nada sem mulher. Eu defendo as mulheres. Defendo na rua, nas igrejas, defendo em todos os lugares, defendo a mulher. Não é porque eu nasci no Dia das Mulheres. Mas eu, vereador Valmir do Parque Menu, quero deixar registrado aqui. Eu sou favorável ao projeto da Lucimar, o Dia das Doulas. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos. Acho importante nessa casa estar de volta hoje, depois de 30 dias de recesso. Recesso aqui na tribuna, mas os vereadores teve os seus trabalhos aí. Eu acho que isso que é importante. Na realidade, esse projeto aí, eu pensei muito em relação a esse projeto, ouvindo vários lados, várias pessoas. E a gente tem que votar, eu já disse aqui, como a consciência. E hoje a gente reconhece que a luta das mulheres na sociedade é muito grande. As mulheres hoje lutam para ter igualdade, mas nós sabemos que, infelizmente, ainda existe um grande setor, e que a mulher ainda sofre, tanto no local de trabalho, tudo mais, muitas vezes exerce o mesmo trabalho com salário a menos. E eu tive o prazer de ler todo esse projeto. Acho que foi importante quando pediu a suspensão, Lucimar, desse projeto, que a gente acompanhou olhando. E a gente sabe hoje que a dificuldade é muito grande, principalmente a mulher, quando ela está no período de gestação, muito sensível. E aqui eu quero dizer que eu acho que qualquer mecanismo que ajude a essa mulher, eu acho que é importante. Nós estamos vendo aí, não só aqui, mas no Brasil inteiro, em relação da saúde do nosso país, que é um caos total, que muitas pessoas, muitas vezes, deixam a saúde de lado, e a gente se depara com essas situações. Então, eu não sou médico, não sou especialista da área, mas quero dizer que as mulheres sempre vão ter o meu apoio. Aqui eu já fiz vários projetos endereçados à mulher. Aqui eu brigo para que aqui na nossa cidade, acho que é importante, a família segura, mas aqui tem que ter a casa-abrigo, para amparar as mulheres que são vitimadas de violência. E eu acho importante esse projeto porque, na minha opinião, na minha concepção, ela é uma ferramenta a mais que vem auxiliar a mulher, principalmente no seu parto. E eu tenho certeza que isso é um fortalecimento maior ainda para que a mulher ela se sinta mais amparada, ela se sinta com mais proteção. E aí, eu concordo quando o vereador Rodrigo disse que é importante, muitas vezes o deputado, a mulher ter a prerrogativa de decidir de que forma que ela quer ganhar o seu neném, se é com cesárea, se é com normal. Eu também acho que é importante esse projeto, porque a mulher vai ter a prerrogativa de poder escolher se quer uma doula acompanhando ou não. E o mais absurdo é que ela pode no convênio e não pode no SUS escolher. Mas eu acho assim, eu acho que essas questões burocráticas, eu acho que cabe ao executivo, do que vai fazer, da política que vai implementar, se vai ter condições ou não. E eu quero dizer que eu acho que cada mecanismo que é feito, cada projeto que é feito do mecanismo, que é para ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde, eu jamais vou votar contra, porque eu acho importante. Para mim é um mecanismo a mais, e eu acho que a gente tem que ter aqui a serenidade de saber no que a gente defende, no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer. E já deixar aqui também, com todo respeito ao vereador Rodrigo Salomão, a gente sabe que ele é líder do governo, eu acho que é um pouco antiético do vereador aqui defender, que é contra, mas de dizer aqui nessa tribuna que se passar esse projeto o prefeito vai vetar. Isso para essa casa é ruim, gente. Isso significa que nessa casa quem manda é o prefeito. E nós, vereadores, nós temos que ter autonomia. Nós fomos eleitos pelo povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Eu acho que se dizer aqui que se nós votar a favor, o prefeito vai vetar, é tentar coagir os demais vereadores, que são da base do prefeito. Eu acho que nós temos que ter essa autonomia. E essa casa aqui, ela tem que ter autonomia. Porque essa casa, se ela não tiver o poder autônomo de fazer as leis, para que adianta essa Câmara Municipal? Para que adianta as leis da gente fazer aqui e chegar do outro lado da rua, o executivo vetar? O que vai ser do povo da nossa cidade, da população da nossa cidade, se nós abaixar a cabeça para tudo que o executivo manda? Por isso, gente, a gente tem que ter autonomia. Esse foi o discurso quando cada um de nós vereadores fez, enquanto subia nos caminhões, enquanto estava no palanque, defendendo a nossa política de autonomia. E essa autonomia a gente tem que ter. E essa casa tem que ter independência. Por isso, já quero deixar aqui, Lucimar, o meu voto favorável.
projeto continua em discussão. Bom dia, meu presidente, Abner Madureira, aos membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras. Quero aqui usar a palavra, porque também me justificar com as doulas, que eu pedi o adiamento desse projeto, entendeu? Estudei esse projeto, procurei ter conhecimento, mas eu vou pela técnica, eu vou pelos médicos, tenho o maior respeito, sim, à vida, não sou contra a vida. Não é, antes nem conheci o doutor Rodrigo, ele já fez o parto da minha filha há mais de 25 anos atrás. Tive o prazer desse profissional fazer o parto da minha neta, do meu neto Giovanni. Então, eu tenho que ter um pouco de bom senso. Estive conversando muito com a doutora Márcia. Então, eu, por falta de conhecimento, eu vou, assim, acatar aqui o conhecimento, o profissionalismo do doutor Rodrigo e da doutora Márcia, que eu também tive o prazer de ser atendido pela profissional que é a doutora Márcia. Então, é só isso, que aqui eu não baixo a cabeça para prefeito, eu não baixo a cabeça para ninguém, eu voto com a minha consciência, e eu acho que aqui cada vereador é dono do seu voto. Então, independente, é que não eu falo. E tem os médicos dos médicos, que é o nosso pai que está lá em cima. Porque quando esse vereador aqui nasceu, eu nasci com 600 gramas. O doutor Telmo falou assim, eu não tive, né? Só Deus no meu caminho mesmo, porque ele que acabou de formar esse rapaz aqui, que hoje está com 49 anos. Eu tinha uma cabecinha do tamanho de uma laranja, e o doutor Telmo falou para minha mãe assim, ó, pode correr. Depois de tirar eu da incubadora, tirou eu da incubadora e falou assim, pode batizar esse moleque correndo, porque ele é um copo quebrado. E Deus provou que quando ele põe a mão, a gente estamos aqui. Eu tenho que dizer assim, que as doulas têm sim seu direito, eu acho que já é até por lei que elas podem estar acompanhando, quando foi falado para o Valmir, solicitado pela acompanhante. Então eu acho que, independente do meu voto, eu acho que nós não vamos estar tirando direito de ninguém aqui, mas aqui cada vereador vota com a sua consciência, e eu só queria deixar bem claro aqui, pelo que o doutor Rodrigo falou, ele falou com todo o conhecimento que ele tem, porque estudou muito para isso. Então, eu tenho que respeitar o conhecimento do doutor Rodrigo e da doutora Márcia. Temos 2 médicos aqui na casa. Eu, como vereador, que hoje estou vereador, minha função é frentista, e eu, como um bom frentista, eu posso falar, porque depender de carro, de abastecimento, que não tem segredo nenhum, eu posso falar com propriedade, com a mesma propriedade que falou o doutor Rodrigo. Então, na hora da votação, vou votar com a minha consciência e respeitando, acho que o trabalho de cada um que nós estamos aqui no mundo para estar fazendo. Então, essa é a minha fala, não estou protegendo o doutor nem nada, mas eu acho que ninguém pode questionar o conhecimento e o profissionalismo do doutor Rodrigo Salomão. O projeto continua em discussão.
Projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que nos assiste agora através da galeria, o pessoal de casa aí que nos assiste também através da TV, da Facebook, meu bom dia a todos. Estamos de volta aqui depois de 30 dias de recesso e, com a graça de Deus, vamos retomar os nossos trabalhos. É um projeto bastante polêmico hoje, Lucimar, que tem, né, seus pós e seus contras, né, é uma realidade. Mas o que eu queria adiantar aqui, eu conversei bastante com o doutor Rodrigo e até mesmo com a doutora Márcia também. São dois profissionais aí da área da medicina. Eu sou totalmente a favor do que as doulas façam um acompanhamento durante o período de gestão das grávidas, né? Das grávidas. Mas durante o período de parto, eu não vou aí de jeito nenhum desmerecer as doulas que fizeram aí, segundo o Rodrigo, acho que 40 horas de cursos, né, para ter aí um aperfeiçoamento nessa situação, mas é diferente de uma pessoa que tem uma faculdade aí de 6 anos, né, e mais um período também que ele é obrigado se capacitar. Então, somando aí uns 9 anos de estudo. Então, é uma parte técnica, né? Ele tem que ter a técnica ali. Então, como eu disse, ainda mais que em muitos casos é um serviço também que precisa ser remunerado. Por isso que foi citado aqui pelo próprio doutor Rodrigo, eu também participei desse encontro, onde o prefeito falou que vetaria, porque existe ônus também para o município. Então, isso é bom que fique bem claro para as pessoas. Nós, vereadores, nós votamos aqui com a nossa consciência, nós não votamos sob pressão do prefeito, até mesmo porque ele, nesse projeto, por exemplo, ele falou, vocês fiquem à vontade para votarem com a sua consciência. Nós não somos obrigados aqui a cumprir ordem do prefeito, não. Cada um de nós temos a nossa independência. Então, quando alguém sobe aqui e fala que somos pressionados, não é verdade, é pelo contrário. O prefeito foi bem sincero com relação, inclusive, a este projeto. A vereadora Lucimar é testemunha disso, que ele deixou a gente bem à vontade. Falou, fiquem à vontade para votar. Só que vai vetar, porque existe um ônus aí para o município, e aí ele não aceitaria. Mas cada um pode decidir. Mas eu vou aqui, né, tem projetos, esse é um deles que foge um pouco do conhecimento do vereador, porque é como o Aderbal foi bem firme aqui, sincero em falar, que nós acreditamos o que os médicos falaram aqui, inclusive o doutor Rodrigo e a doutora Márcia, né? Puxa vida, se eles estiverem subindo aqui nessa tribuna para falar bobeira, para falar mentira aqui, eles não estão respeitando o código de ética que eles são obrigados a cumprir, respeitar aquilo lá. Então, eu vou acatar aqui a técnica e o esclarecimento do próprio Rodrigo, que já subiu aqui, não sei se a doutora Márcia vai se explanar ou não também, né? Mas eu gostaria de, nesse momento, dizer até para as doulas que estão aí presentes aí, que eu vou ficar com essa parte, com esse conhecimento que os médicos têm, os quais eu conversei, e no momento do parto, eu acho que pertence mais a eles, né, que já tem essa habilidade e essa técnica para lutar com essa situação num momento tão importante, tanto da vida da paciente, como do ser humano que está vindo a este mundo. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero colaborar também, vou falar aqui mesmo. A gente tem acompanhado, já foi suspensa a votação, conversamos bastante com a Lucimar, com o doutor Rodrigo, e nós temos grandes dificuldades. É claro que
é importante para as doulas. Nós sabemos a dificuldade também do país, da nossa cidade, questão de hospitais, de medicamentos, de acompanhamentos. Eu não sei se é viável, se pode, porque aqui diz maternidade, casa de parto, estabelecimentos hospitalares, congêneres da rede pública e privada ficam obrigados a permitir a presença das doulas. Eu concordo, tá? Mas é o seguinte, hoje a rede pública está numa dificuldade muito grande, a gente sabe. Eu penso, todos são remunerados, todas as doulas são remuneradas. Esse é o pensamento dos vereadores. Então, quer dizer que as doulas fazem de graça? Então, porque nós precisávamos estudar um pouquinho melhor. Então, a gente fica numa situação, porque o meu pensamento é assim, se ela é remunerada, poderíamos fazer um contrato de não ter remuneração nos casos para a prefeitura, para o Estado, que faz documento dizendo que a doula não é remunerada. Porque a gente já passa uma dificuldade grande. A gente reclama da saúde, que é difícil. E agora, essas doulas remuneradas, quer dizer que a mãe tem condições de pagar um hospital particular. Tá? Não sou contra as doulas, não, só que eu acho que na rede pública, eu posso estar enganado, tá? Mas na rede pública eu acho que as doulas que vão ser remuneradas, a mãe tem condições de pagar. Eu ouvi aqui, a gente tem vereadores de vários segmentos aqui. Tem vereador de esporte, temos advogados, temos comerciantes e nós temos médicos. E eu gostaria muito, eu já ouvi o doutor Rodrigo Salomão, ele colocou sua posição. Eu gostaria também de ouvir a posição da doutora Márcia, como médica, para ela poder colocar um pouquinho mais do entendimento dela, porque o doutor Rodrigo colocou a posição dele, e ela, como médica, também pode ainda mais nos auxiliar. Então, deixo aqui a minha contribuição. E, dependendo, aí nós vamos analisar um pouquinho com mais carinho a votação. Ok? O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Senhor presidente, temos 4 emendas. Uma foi retirada pela autora. Temos 4 emendas. Emenda número 1. A redação do artigo 5º do projeto de lei do Legislativo de número 29/2019 passa a ter a seguinte redação: a não observância das disposições previstas nessa lei, sujeita a infratores e superiores hierárquicos às penalidades administrativas. Câmara de Jacareí, 27 de maio, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Próxima. Emenda número 2.
Parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei do Legislativo número 29/2019, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Os materiais a serem utilizados nas salas de parto normal, necessitam de autorização a critério do Centro de Materiais de Esterilização, CME, o órgão a ele assemelhado existente na instituição. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Emenda número 2 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2 aprovada. Próxima. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 29/2019, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Os serviços prestados pelas doulas durante todo o período de trabalho de parto, o parto em si e pós-parto imediato, bem como a paramentação, não acarretarão quaisquer cobranças adicionais a parturiente feitas pela instituição privada ou pública. A parturiente arcará com os eventuais custos às doulas, exceto quando trabalho voluntário. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Emenda número 4 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Eu sou contrário e quero... Olha que absurdo, nós estamos votando e aprovando uma emenda que institui uma cobrança para o paciente SUS. Vocês estão prestando atenção no que vocês estão votando? No atendimento que tem que ser 100% gratuito. Eu sou contrário. Questão de ordem. Não pode ter manifestação na leitura de emenda, senhor presidente. Vamos voltar. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 4 aprovada. Próxima emenda. Emenda número 5. Parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei número 29/2019. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Quando no trabalho de parto o médico responsável pela cirurgia decidir pela intervenção cesárea, a entrada da doula se dará sob consentimento no centro cirúrgico e devidamente paramentada. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Emenda número 5 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 5 aprovada. Não tendo mais emenda, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Com o voto ao vereador Aderbal Sodré. Só justificando meu voto, eu voto com conhecimento técnico e profissional. Meu voto é contrário. Como voto ao vereador Arildo Batista. Aproveitando a oportunidade aqui, quero mandar um abraço para a Arlene Ferreira. Em nome da Arlene, eu quero cumprimentar todas as doulas aqui presentes e somos favoráveis ao projeto. Como voto ao vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Como voto o vereador Juarez Araújo. Conforme a minha fala na tribuna, e aqui acolhi aqui a explanação do Dr. Rodrigo, meu voto será o contrário. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano. Justificando meu voto, sou de comunidade, sou em favor da vida e esse projeto vem ajudar a colaborar
o atendimento do pré-natal até o nascimento. Só as mulheres mães sabem o quanto é importante o acompanhante que orienta, que tranquiliza. Nem sempre, muitas vezes, os pais estão presentes e muitas vezes até as queridas vós não sabem dar esse devido apoio. Então, só ser mulher que sabe. O homem nunca deu à luz, então ele não sabe o que é preparação de uma gestão e depois, quando nasce, e o pós-parto. O quanto é importante uma assistência junto. E esse projeto, 60 dias para ser construído coletivamente com a sociedade. Então, aqui eu sou sempre em prol da comunidade. Tem que pensar que tem muitas mães de periferia precisando de uma assistência maior, um aconchego maior. E tem muito trabalho voluntário aí sendo executado em todos os municípios. Favorável e parabéns pelo trabalho da doula e todos os médicos e todos os enfermeiros, que todos são importantes para um parto feliz e saudável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, eu penso que o homem nunca deu à luz, mas o homem é fundamental participar de todo esse acontecimento natural da vida, e eu acho que aí não há diferença. A mulher fisicamente pare, mas o homem também tem as suas responsabilidades. E a mulher pare porque houve um ato de amor, um ato conjunto. Então eu não quero caminhar para essa discussão. Ouvi atentamente aqui as alegações na tribuna do Dr. Rodrigo, e ele não é contrário. Pelo que ele me disse ali, ele é favorável, né, às doulas, porque já é uma realidade, e é uma realidade que está prevista em lei, tanto na lei estadual quanto na lei federal. E o que me chamou muito a atenção é que a própria Organização Mundial da Saúde, ela orienta, né, que os países, que as casas de maternidade também autorizem aí o acompanhamento das doulas. O que me deixa muito preocupado é que as doulas e os médicos não podem haver um conflito, porque senão desnatura a própria atividade das doulas. E isso para mim é causado porque falta a regulamentação da profissão de doulas. Então, acho que é uma luta que as doulas precisam ter também, de regulamentar a profissão para que fique bem caracterizado o que é função da doula, o que é o ato médico. E pelo que eu vi aqui no projeto de lei, está bastante resguardado no artigo 3º, que a realização do ato médico ficará, evidentemente, a cargo do médico. E também, por fim, senhor presidente, já agradeço aí por preservar aqui essa justificativa. O que me assustaria muito é que as maternidades precisam ter o controle e o acesso de quem entra, porque a gente vê muitos casos de sequestro de crianças que são desaparecidas na maternidade. Então, esse controle tem que ser criterioso para saber quem é realmente que está acompanhando o parto. Por essas razões, eu vou votar aqui, apesar de não dar à luz, vou votar favorável, porque nós, como homens, temos que entender essa situação. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando o meu voto, nós damos à luz, né, eu já dei à luz, sem a importância da participação de um acompanhante, inclusive dei à luz no São Francisco. Entendo a participação, o quanto é importante o suporte de um acompanhante do lado durante um transcorrer do parto. Conversei com não médicos, não só na classe, sabemos muito bem, né, o posicionamento da classe, dos obstetras, mas eu conversei com fonos, físios e enfermeiras. Há uma divergência entre as enfermeiras, tá, meninas? Então, tem enfermagem, pessoal da enfermagem que é favorável, tem pessoal da enfermagem que não é favorável, mas principalmente pela questão da capacitação das doulas. Né? As doulas, a determinação é um período curto de capacitação e acaba tendo conflito não só a classe médica, mas aos outros profissionais que eu perguntei. Tem a emenda que a Lucimara acertou muito bem com relação ao centro cirúrgico, CADECO, mas em minhas mãos chegou a resposta em ofício da própria Secretaria de Saúde, dizendo
que, com relação ao nosso único prestador de serviço de saúde SUS, que é o Hospital São Francisco, esta prática, né, vem exercendo essa prática há alguns anos, na qual as doulas, desculpe, só finalizar, estão presentes nos partos a pedido das parturientes. Então, eu entendo que já existe. Se já existe, eu não vejo, infelizmente, Lucimar, a necessidade desse projeto neste momento. Então, hoje, diante dessa colocação da secretaria, diante da posição de profissionais não médicos, eu sou contrário ao projeto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Como eu falei aqui, eu gostaria muito de ouvir a posição dos dois médicos. Como eu sempre repeti, eu tenho a situação de cada um tem uma posição, cada um tem uma profissão, e hoje a gente está debatendo sobre os médicos. Então, eu, como ouvi o doutor Rodrigo Salomão, como também gostei muito de ouvir a doutora Márcia, e eu serei contrário ao projeto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar, senhor presidente, quero parabenizar todas as doulas, não só da nossa cidade, do país. A gente sabe que é uma luta, né? Eu acho que aqui hoje é um primeiro passo que elas estão dando. Eu acho que a luta maior é para regulamentar isso, né? É uma profissão. E parabenizar todas as mulheres pelo empoderamento. Eu acho que é muito importante para a nossa cidade, por isso sou favorável ao projeto. Como vota o doutor Rodrigo Salomão? Justificar meu voto. Não sou contra a participação das doulas, mas como bem o Luiz Flávio falou, hoje nós não temos uma regulamentação da profissão. Então, esse limite de atuação é uma linha muito tênue que muitas das vezes eu vejo tanto o médico como ultrapassar, como as doulas ultrapassarem. E, Lucimar, tem que andar na rede pública, porque as mulheres não conseguem, não falta consulta porque não tem doula, falta consulta porque não tem médico. E, se a senhora não conhece, qualquer gestante pode levar um acompanhamento, marido, tia, filho, doula, quem quiser. Isso daí não é proibido nas unidades básicas de saúde. Existe uma legislação estadual, federal que já regulamenta, é inaplicável no serviço público aqui em Jacareí, e meu voto é contrário. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, justificando meu voto, é uma parte técnica, não é? Eu estava esperando realmente a decisão dos dois médicos. Eu acho que não tem como não escutá-los. O trabalho de vocês, eu estive aqui no dia da audiência, é um trabalho maravilhoso, e defini o voto agora. Eu sou contrária. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Conforme já se diz na tribuna, lá na tribuna, já falei que sou favorável. E vocês sabem que eu não posso deixar de votar contra as mulheres da nossa cidade de Jacareí, que eu nasci no Dia das Mulheres, dia 8 de março de 1953. Então, gosto muito de mulher, as mulheres, estamos juntos com essas mulheres da cidade de Jacareí. Estamos juntos. Meu voto é favorável. Olha, gente, vamos lá. 6-6, empatou aqui a votação. E eu disse para os vereadores que, se fosse possível, não deixar empatar. Porque é muito difícil votar isso aqui. A opinião técnica e a opinião também da pessoa que muitas vezes precisa de alguém do lado ali para dar um apoio, fica ali numa
numa situação muito complicada. A gente fica... Eu estive na reunião com a roda de conversa ali do Bebê do Bem, né, as doulas, eu estive lá, e eu saí dali com um pensamento diferente. A minha opinião saiu diferente dali com respeito ao apoio que as doulas fornecem às mulheres. É uma situação complicada, as mulheres que estão grávidas, elas têm ali uma questão psicológica muito difícil. Então, eu entendi alguns posicionamentos ali, vereadora Lucimar. Inclusive, daquela doula que veio de São Paulo, ela até falou da situação da saúde até economicamente ser beneficiada por conta do apoio que a doula fornece ao lado da paciente. Eu tive recebendo alguns e-mails, recebi e-mail da Janaína Lacerda, pedindo apoio, da Arlene Ferreira, né? Arlene está ali, ela estudou lá no Dirceu junto com meu irmão, ela também pediu apoio para mim, e uma pessoa que é muito importante, que me auxiliou na questão desse voto aqui, é a minha esposa. Minha esposa foi enfermeira no Hospital São Francisco, inclusive na maternidade, e ela, conversando comigo, eu não expus para ela a questão desse projeto em casa, não discuti com ela, mas agora aqui no WhatsApp, ela me dando opiniões, inclusive assistindo essa sessão, tentei aqui abrir o voto a cidadão para tentar colher alguma coisa também, porque é um voto difícil, mas com a opinião da minha esposa, nesse momento aqui, eu sou favorável ao projeto da vereadora Lucimar Ponciano. Portanto, projeto de lei do Legislativo, número 29, 2019, dispõe que maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Jacareí ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, e institui o programa Doulas Acolhedoras. Votação, os votos favoráveis foram 7 votos contra 6 votos contrários. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis. Próximo projeto.